Hum? Olá, bom dia, gente. Quer dizer, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir esse vídeo. Professora Luana Kelly no canal. Hoje, sexta-feira, sextou, e nossa aula é a aula de matemática financeira. Então, hoje a gente vai aprender o que é a matemática financeira, né? Então, hoje a gente vai aprender cálculos de proporção, né? O que é proporção, né? Aquilo que indica a quantidade elevada de um determinado elemento proporcionalmente, né? Então, às vezes o cara vê uma cidade, o Rio de Janeiro é mais violento que Maceió, mas a proporção, o que diz se é mais violento ou não é a proporção, entendeu? Então, quando a gente pega o número de população de pessoas que tem em determinada cidade e pega o índice de violência que acontece naquela cidade de forma, o índice de homicídios que acontece naquela cidade de forma proporcional, proporcionalmente falando, Maceió se torna mais violenta que o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade maior, você vê muito índice de homicídio, de violência, mas vamos supor que para cada 100 habitantes, para cada 100 habitantes, morre em média 20 a 30 habitantes. Então isso quer dizer que proporcionalmente Maceió ele tem uma taxa de homicídio muito maior do que a região do Rio de Janeiro e outras regiões. Então hoje a gente vai entrar com cálculo de proporção. Proporção é um cálculo igual à regra de 3. Temos regra de 3 simples, regra de 3 compostas. Hoje vamos entrar com a simples e um pouco com a composta. Temos cálculos diretamente proporcional e inversamente proporcional. Qual a diferença dos cálculos que é diretamente proporcional e o cálculo inversamente proporcional? Diretamente proporcional é aquilo que direciona, é aquilo que é diretamente. O que vai direto é quando uma determinada quantidade de um determinado produto aumenta. Vamos supor que a gente vai entrar na química, né? Na diluição de solução. Quando uma determinada quantidade de produto aumenta, isso quer dizer que ali foi diretamente proporcional. Inversamente proporcional é quando acontece o inverso da proporção. Quando aquilo que você fez, um exemplo na física, na constante da eletricidade, o cálculo é inversamente proporcional, porque quanto maior a distância, menor será a força. Então ali foi inversamente proporcional, porque dependendo da distância das duas cargas, a força se tornou menor. Então essa aí é a questão da proporção. Vamos agora calcular aqui. Temos aqui uma proporção de 4 dividido por 5 sobre x dividido por 60. Pegando esse cálculo, nós fazemos x é igual a 4 vezes 60. Você vai pegar o 4 e multiplicar por 60 e vai pegar esse valor e dividir por 5, né? Que é o valor que você vai encontrar de x. Então o valor de x é igual a 48. Então aqui eu não fiz o anunciado, né? Já fiz o cálculo direto. Nas outras aulas eu vou tentar fazer, porque essa aula eu preparei assim de uma hora para outra. Não foi uma aula que eu preparei semanas como as outras aulas. Tem um tempo que eu não preparo aula para vocês, mas esse cálculo é um cálculo proporcional, entendeu? Então é um cálculo de regra de 3. Então você vai pegar o valor que é 4, multiplicar por 60 e dividir por 5, né? Fazer assim meio pelos extremos aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, 4 vezes 60, que vai ser encontrado o valor de x, e 5 vezes x, que é x, e vai pegar o valor de 4 vezes 60, que é igual a 240, dividir por 5. E esse valor dividido por 5 é igual a 48. Vamos supor que esse cálculo seja sobre o quanto que a pessoa gastou de gasolina, o quanto a pessoa gastou para fazer uma determinada solução em laboratório. Então aqui não tem definição, é só apenas o cálculo para vocês aprenderem. Na próxima aula eu vou entrar com mais detalhes sobre essas questões aqui de enunciados, né? Depois eu vou fazer um cálculo sobre... Na aula de agricultura, lá de agronomia, na nossa aula de agronomia, a gente vai ter
um cálculo financeiro para a produção de milho e vai ter o anunciado para ver se aquele gasto ele foi diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos agora para o próximo cálculo aqui, né? Nós temos aqui essa fórmula aqui, que é uma regra de 3 composta, né? Vocês estão vendo aqui, ó. A elevado a 3 sobre 4, 6 elevado a B sobre 4. Aí nós temos A vezes B dividido por 3 vezes 4 e 4 vezes 6, né? Então, ó, multiplicou 3 vezes 4, 4 vezes 6, né? Aqui, né? Ó. Então, nós vamos pegar este valor multiplicado, 4 vezes 6, que é igual a 24, e 3 vezes 4, que é igual a 12. Multiplicando esses dois valores, multiplicando A vezes B, que é 12 vezes 24, nós temos A, B igual a 288. Então, o nosso cálculo, ele se faz aqui, né? Você pega primeiro esse valor de 4 multiplicado por 6, por esse valor de 3 multiplicado por 4, o valor de A multiplicado por B. Então, temos aqui o valor de A, que é igual a 12, e o valor de B, que é igual a 24. Multiplicando esses dois valores, 12 vezes 24, que é igual a 288. A mesma coisa acontece nesse próximo cálculo aqui, que a gente vai ver aqui embaixo também. É a mesma fórmula do cálculo de cima. Temos A elevado a 4 sobre 5, com 8 elevado a 8 sobre B, dividido por 5. Então, nós vamos pegar aqui 5 vezes 8 e 4 vezes 5, meio pelos extremos. E depois esses valores serão multiplicados, que esses valores serão os valores de A e B. Aí nós temos o valor de A, que é igual a 20, e temos o valor de B, que é igual a 40. Multiplicando A vezes B, nós temos 40 vezes 20, que é AB igual a 800. Então, o nosso cálculo aqui, ele dá igual a 800. Numa determinada festa, tinha 50 pessoas. Entre que dessas 50 pessoas, 40% era rapazes. Então, se a gente tem dessas 50 pessoas que estavam dentro dessa festa e a gente tem 40% de rapazes, qual é a quantidade de rapazes que continha nessa determinada festa ou nesse determinado evento? Nós vamos pegar o 40, que é o porcento. Quando a gente calcula a porcentagem, a gente divide por 100 ou multiplica por 100. Então, quando a gente pega esse valor, a gente pega aqui, ó, 40 dividido por 100 vezes 50. Que é 0,4 vezes 50, que é igual a 20. Então, a quantidade de rapazes em uma determinada festa é 20 rapazes. Então, se nessa determinada festa de 50 pessoas tinha 20 rapazes, que equivale a 40%, então o número de moças equivale a 60%. Isso quer dizer que o número de moças equivale a quantidade de 30. Então, essa é a quantidade total, que dá 50 mais 20, 30 mais 20, que é igual a 50, que dá o total geral de pessoas que continha naquela determinada festa. A gente também pode fazer um cálculo direto, multiplicar 40 vezes 50, que é igual a 2.000, dividir por 100, que também vai dar igual a 20. Então, sabemos que o número de rapazes, que equivale a 40%, equivale a 20 rapazes. E o número de moças, que equivale a 60%, equivale a 30 moças. Então, 50 menos 20 é igual a 30, né? Então, se a gente pegar o valor total de pessoas, subtrair por 20, a gente sabemos que tem 30 moças naquele determinado local. Vamos tirar aqui uma porcentagem também, encontrar aqui uma porcentagem aqui nessa proporção aqui, né? Nós temos 8 dividido por x, que é igual a 9 dividido por 100. X é igual a 8 dividido por 9 vezes 100, que é igual a 88,8%. Se eu pegar o 8 e multiplicar por 100 e dividir por 9, nós vamos encontrar o mesmo resultado. 8 vezes 100 é igual a 800. 800 dividido por 9 é igual a 88,8%. Então, você vê que a matemática ela tem essas pequenas mágicas, né, de inversão, né? Se você fazer o cálculo aqui nesta forma aqui, ó,
que você pega 8 dividido por 9 multiplicado por 100, é 88,8. Isso é mais envolve no estudo de estatística. Isso a gente vai ver mais a profundo lá mais na frente, quando a gente entrar com as aulas de probabilidade. A gente primeiro está entrando com essas aulas de matemática financeira, depois vamos voltar para funções,